Olá, sou a professora Joscleide Guilhermino e na aula de hoje, dando sequência à cronologia da nossa literatura, nós vamos tratar do romantismo. Na aula anterior, falamos do quentismo, barroco e arcadismo, tendências literárias que irão ocorrer no período do Brasil colônia, e o romantismo ele vai representar um divisor de águas na nossa literatura. Isso porque, a partir de agora, a nossa literatura busca atingir uma autonomia maior, caminhar com as próprias pernas. O que eu vou fazer aqui é muito superficial diante do que você realmente precisa para compreender a totalidade desse movimento literário. Aqui no canal, inclusive, você vai encontrar vídeos um pouco mais aprofundados sobre este movimento literário. Hoje, nós vamos passar de forma bastante breve. O romantismo ele surge lá no século XVIII, ele vai até o século XIX, surge inicialmente na Alemanha, com o lançamento do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, mas é na França que ele adquire uma força maior. É da França que ele vai se espalhar para a Europa como um todo e também para a América. Ele defende a liberdade de criação, traz um destaque para a emoção em detrimento da razão, está impregnado dos ideais de liberdade estabelecidos pela Revolução Francesa. Aqui no Brasil, a primeira obra é o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. É a obra que vai impulsionar o movimento romântico em terras brasileiras. É comum, tradicionalmente, nós dividirmos o movimento romântico na poesia em 3 gerações. Cada uma dessas gerações apresentam, naturalmente, as suas particularidades, mas todas elas têm características extremamente fortes daquilo que a gente entende como sendo esse movimento artístico, literário, que é o movimento romântico. A primeira geração nacionalista ou indianista, grande destaque para Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, é a geração que vai solidificar, impulsionar o romantismo em terras brasileiras, com a valorização dos temas nacionais e o grande destaque para a figura do indígena. A segunda geração, mal do século ou ultrarromântica, é uma geração que apresenta profundo pessimismo, uma atração muito forte pela morte, o satanismo, uma visão decadente da vida. Enquanto escritores, poetas, nós temos Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Esta geração é bastante influenciada pelo poeta Lord Byron. A terceira geração, condoreira ou social, que vai se inspirar nos textos de Victor Hugo. Os textos são marcados por uma forte crítica social e o grande destaque é o nosso poeta Castro Alves. Aqui no canal tem um vídeo em que eu faço uma análise um pouco mais aprofundada dessa divisão das 3 gerações na poesia. Então procure esse vídeo aqui para que você possa ter uma noção mais completa. Aproveite e já se inscreve aqui no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso é extremamente importante para nos auxiliar nesse processo de popularização da educação. E se tiver alguma dúvida, sinta-se super à vontade para deixar aqui nos comentários. Assim como a nossa poesia terá uma diferença, terá uma distinção de 3 gerações, a nossa prosa romântica ela também terá uma distinção. Cada romance irá se materializar com características distintas. Um dos romances de maior destaque é a prosa indianista. Na verdade, uma das nossas maiores realizações literárias será na prosa indianista. Nós temos obras de grande destaque, trazendo a figura do indígena enquanto elemento central. O escritor que vai se destacar na perspectiva do desenvolvimento desse romance é o escritor José de Alencar, com obras como Iracema, o Birajara, o Guarani. Inclusive aqui no canal tem um vídeo exclusivo sobre Iracema. Eu, juntamente com o professor Fabiano Bezerra, que é professor de História, nós fizemos uma análise sobre esta obra. Ele trouxe uma perspectiva histórica e eu trouxe a perspectiva literária. Então vale a pena dar uma conferida para você ter uma compreensão um pouco mais ampla de como a prosa indianista ela vai se manifestar, quais são as suas características principais na perspectiva da escrita propriamente dita. Uma outra forma de materialização da prosa, além do romance indianista, é o romance regionalista. Esse tipo de romance é bem interessante, porque é o único que não vai encontrar modelos na Europa. E isso possibilita que a nossa literatura desenvolva uma autonomia maior, porque nós seremos forçados, basicamente, a construir os nossos próprios modelos.
Então nós saímos do meio urbano e passamos a representar dentro da literatura as regiões mais interioranas do país, a vida agrícola e pastoril e todas as peculiaridades advindas desse estilo de vida. Como destaque de obras, nós temos a Escravizaura, de Bernardo de Guimarães, e temos também o Gaúcho, de José de Alencar. José de Alencar será nosso grande escritor romântico. Ele aparece no romance indianista, agora no romance regionalista, e vai aparecer também no romance urbano, que é uma outra forma de construção do romance. O romance urbano será um romance de grande prestígio, tanto na Europa quanto no Brasil, porque ele vai representar basicamente a vida da burguesia, que é a classe social em ascensão neste período. Temos consideráveis romances urbanos, Memórias do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, é um deles. Inclusive é um romance de transição entre o romantismo e o realismo, que é o nosso próximo movimento literário. Ele já apresenta características do realismo. E nós temos Lucila, 5 Minutos, A Viuvinha e Senhora, de José de Alencar. Aqui no canal tem um vídeo em que, mais uma vez, eu, junto com o professor Fabiano Bezerra, fazemos uma análise da obra Senhora, de José de Alencar. Então vale a pena dar uma conferida também. Espero que você tenha compreendido as principais manifestações, tanto da poesia quanto na prosa. Temos também o romance histórico, mas não é um romance de grande destaque, por isso que eu não fiz a abordagem dele aqui. Basicamente, nós temos essa divisão na poesia: nacionalista ou indianista, ultrarromântica, mal do século, condoreira, social, e na prosa os romances indianista, regionalista e urbano, que são os de maior destaque. Muito obrigada e até a próxima.